Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem queixa nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. E retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu tenha motivo de me orgulhar no fato de que não foi em vão o que corri ou trabalhei. Verso 17. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação, ou seja, oferecido como sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Só trazendo à mente rapidamente o contexto daquilo que eu disse na última semana, lembra? Filipenses capítulo 2, Paulo começa a elogiar aquela igreja, uma igreja de fato muito abençoada, e Paulo diz, olha, vocês têm muitas qualidades, só que mesmo uma igreja repleta de qualidades tinha alguns defeitos, porque a igreja não é perfeita, assim como a nossa. Ainda que tenhamos inúmeras qualidades, pela graça de Deus, nenhuma igreja é perfeita. E o que estava acontecendo ali é que estava havendo algumas divisões, mais especificamente por conta de duas irmãs que estavam tendo contendas. E Paulo começa a repreendê-las em amor para que elas pudessem falar, pensar a mesma coisa. E o motivo daquelas divisões e contendas ali era apenas o egoísmo, aquilo que todo ser humano tem. Ele é egoísta, ele é partidário, ele pensa apenas nele. E o antídoto que Paulo dá, ele vai dizer imitem a Cristo. Vejam Cristo como referência, que Cristo se humilhou, que Cristo não pensou apenas em si, mas pensou no outro. E assim como Cristo não pensou em si mesmo e pensou no próximo, se assim vocês, igreja, fizerem, assim seremos uma igreja muito mais abençoada. E na última semana eu falei sobre a importância de desenvolver a salvação. E Paulo ali, ele dá até para a gente, os estágios sobre justificação, santificação e glorificação. Ou seja, nós somos justificados de uma vez por todas. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, nós fomos declarados justos, é o que diz a Escritura. Isso ninguém toma de nós. Fomos justificados, temos que ser santificados, que é este processo ao qual nós estamos, se separar a cada dia daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso, para quê? Para que futuramente sejamos glorificados, é o que diz a palavra do Senhor. Então, com base nisso, eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: devemos fazer todas as coisas sem queixas e discórdias. Fazer as coisas sem queixas e discórdia. É isso que Paulo começa dizendo. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias. Por que estava havendo divisão ali? Discórdias? Simplesmente por conta de egoísmo. Então, quando você deixa de ser egoísta, você vai reclamar menos. É isso que a Escritura vai ensinar a mim e a você. Porque, via de regra, reclamações, murmurações, no fundo, é um problema não com o próximo, mas é um problema com Deus. Quando a gente começar a reclamar, a gente pode dar voltas, mas essa reclamação vai acabar chegando no Senhor. Percebeu como o ser humano é? Está um calor de rachar. Nossa, que calor. Nossa, quem que aguenta? Tem que tomar banho para dormir. Tem que acordar de madrugada e tomar banho. Esfria. Mas que frio? Como assim? Nunca está bom. E reclamando dessas coisas, estamos falando diretamente de quem? É de Deus. É Ele quem controla o tempo. Então a murmuração é apenas isso, é descontentamento com o Senhor. E não apenas nessas esferas de fenômenos naturais. Nós podemos também utilizar isso em relação a coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes é um problema que deu justamente na sua família. E você é crente e pensa assim, por quê? Por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com fulano? Que nem a Deus serve. É o seu companheiro de trabalho que é promovido. E você questiona a Deus. Ora, por que essa vaga foi dele e não minha? Então, o ser humano, ele vive a murmurar. Por quê? Porque ele sempre pensa merecer mais do que ele tem. Você é assim. Eu sou assim. Todos nós somos desse jeito. Nós sempre achamos que merecemos mais. Nós sempre achamos que os injustiçados são sempre quem? Nós. Olha, 16, 17 anos de igreja. Eu já conversei com tudo que é tipo de gente. Já aconselhei tudo que é problema no casamento. Não teve até hoje
um dia sequer onde um casal disse assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor, né? O senhor vem em casa? Ou for à minha casa? Quando eu vou, é assim que acontece. O marido começa a falar: pastor, a gente está passando por um problema aqui em casa, né? Desentendimento há muito tempo já. Porque não adianta aqui a mulher. Eu falo, as coisas ela não faz. É insubmissa, é rebelde. Ou é a mulher que reclama: pastor, a gente está passando por um problema, meu marido é um ogro. Ele não sustenta a casa direito, ele não deixa eu gastar com nada. Nunca teve um dia que um casal me chamou e uma das partes disse assim: pastor, estamos passando por um problema conjugal e a culpa é minha. Eu chamei o senhor só para confessar. Não aconteceu até hoje. Espero que depois disso aconteça. Mas até agora não. Por quê? Porque o ser humano, ele acha que ele é sempre o injustiçado, que ele é sempre o perseguido. É porque na maioria das vezes ele fica furioso porque o ego dele foi ferido. E consequentemente, como ele é egoísta, ele fica bravo. Será que essa desavença que estava tendo aqui, por exemplo, entre essas duas irmãs que Paulo está falando, não diz exatamente qual o problema que era, né? A gente pode aqui elocubrar o que a gente quiser. Será que talvez não poderia uma reclamar com a outra assim? Por que ela canta e eu fico a parte da limpeza na igreja? Por quê? Sabe por que a gente pode até pensar nisso? Olha, Marta e Maria, né? Duas irmãs, lembra? A briguinha delas? Senhor, eu trabalhando igual uma louca aqui, igual um camelo, e a minha irmã só sentada ouvindo. É porque na verdade o nosso ego, ele é ferido, então a gente fica bravo. Mas se eu e você aprendemos a ser fiéis em qualquer coisa, inclusive no pouco, meu irmão, essas divisões acabam num instante, essas briguinhas se dissipam num instante, se a gente entende que tudo aquilo que fizermos, seja de coisas aparentemente grandes aos olhos dos outros, ou coisas insignificantes como limpar um chão, se nós entendemos que tudo isso que fazemos para a glória de Deus, não vai sobrar tempo para divisões, para choros, para reclamações do que o outro tem, do que eu não tenho. 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Meu irmão, se você aplica isso na sua vida, você não tem noção do impacto que isso tem. Se você encara tudo que você for fazer, você fazer para que Deus seja glorificado através daquilo. Na última semana eu dei o exemplo dos puritanos, cristãos, protestantes, calvinistas que saíram da Inglaterra querendo liberdade de culto, foram para o Novo Mundo e ali fundaram a nação mais poderosa do planeta, os Estados Unidos da América. E aqueles protestantes, calvinistas como nós, eles entendiam que o trabalho deve glorificar a Deus. Não é apenas o sacerdócio. Eu durante muitos anos aprendi isso, da igreja qual eu era. Que quem glorifica a Deus no trabalho é o pastor. Os puritanos pensavam diferente. Eles sabiam que o trabalho era algo sagrado, era uma vocação. E por conta deles verem o trabalho como algo sagrado e algo que deveria remeter à glória de Deus, sabe o que eles faziam? Eles trabalhavam da melhor maneira possível. Se você faz isso, você pode ter certeza, você vai avançar. Querendo ou não, avança. Se você trabalha para que Deus seja glorificado e não para que as pessoas vejam, desde as coisas mínimas. Eu cansei de ver ao longo dessas quase 2 décadas na igreja, pessoas com serviços aparentemente insignificantes, mas por conta de se dedicarem, de fazerem da melhor maneira possível, com o tempo, né, óbvio, né, o tempo, avançam. No quartel que eu servi, eu lembro que tinha ali acho que 3 bancos lá dentro, era bem grande, e o banco ao qual eu era cliente, eu lembro que tinha uma moça muito atenciosa que ficava ali na frente, com aquele coletinho, né, posso ajudar, e toda vez a gente ia lá, posso ajudar, aqui e tal. Daí eu lembro de passar alguns meses, eu chegaram ali, né, falei, puxa, a moça sumiu, né, era tão simpática, atendia tão bem as pessoas, ajudava de fato, e teve um dia eu precisei entrar para conversar algum problema que deu na minha conta lá. Para minha surpresa, aquela mocinha lá de fora tinha virado gerente. Você aqui? Ai, graças a Deus, né? Depois de sei quantos meses na empresa aqui, eles me promoveram. E não era nem crente. Mas você consegue ver que quando há honestidade no trabalho, as coisas acabam avançando.
Tem um irmão da nossa igreja de Lorena, esse aí é crente de verdade, muito crente. Eu lembro dele, quando ele começou a trabalhar na empresa, ele trabalha em uma multinacional, e ele entrou como auxiliar de mecânico. E você sabe, né? Você já viu mecânico com a mão limpa? Você não vê, né? As mulheres fazem aquela, como que chama aquele branquinho que fica na unha lá, Raquel? Aquela ponta branquinha na unha? Francesinha, isso aí. Ó, os mecânicos não tem, né? Mecânico é as pretinhas, né? Tudo unha preta toda vez, né? E eu lembro que mesmo no serviço que, via de regra, você vive sujo, vive suado. Ele falava, olha, eu chego mais cedo todo dia, arrumo meu carrinho, as minhas ferramentas, lubrifico tudo que tem que fazer. Acaba o serviço, eu não saio correndo para ir embora, não. Eu vou lá, limpo tudo de novo, deixo tudo organizado para o outro dia. E ele espera que só uma empresa alemã, começou a fazer curso de alemão. Hoje ele fala 3 idiomas, 3 ou 4, se não me engano, 3 eu sei que é certeza. E esse técnico de mecânica que começou como estagiário lá atrás, ganhando muito pouco. Hoje, constantemente, essa empresa manda-o para a Alemanha para dar aula de montagem de guindaste em alemão para os alemães. Porque os caras lá não conseguem desenrolar o negócio que ele faz aqui. E alguém extremamente simples, mas dedicado no pouco. É assim que eu e você devemos fazer. Eu sei que o mundo, ele usa essas coisas, né? A questão de dedicar. E ele sempre falava isso para mim, né? Pastor, olha, o chefe chega, eu já estou lá, o chefe vai embora, eu ainda estou lá. E, consequentemente, se o chefe quer promover alguém, quem que ele vai pensar? Se você é o chefe. Você está vendo o cara dar o gás ali, você pensa. Eu sei que o mundo, ele faz essas coisas com motivações erradas, apenas para ter dinheiro, posição, status. Esse é o problema deles, né? Mas que eu e você devemos lembrar que tudo aquilo que nós devemos fazer deve ser para que Deus seja glorificado. E se você vai para o serviço seu, por mais sujo que seja, sujo que eu falo de sujeira mesmo, né? Não de coisa errada, por mais desgastante que seja, se você faz da melhor maneira possível, Deus vai ser glorificado e, consequentemente, pode ter certeza, você vai ser abençoado. E na igreja também é a mesma coisa. Se você decide servir a Deus nas coisas que a sua comunidade precisa de coração, não para aparecer, mas se você decide servir naquilo que precisa, olha, Paulo diz que não haverá divisões por conta disso. Não vai ter. Tem algumas igrejas que, via de regra, né, eu acho até errada a nomenclatura, né? Fulano, a gente deu cargo para ele de obreiro. Tinha uma igreja que eu conhecia, lá perto de casa, que tinha 80 pessoas, 60 obreiros. Eu falei, louco, só tem obreiro na igreja. Tudo isso! E na nossa igreja aqui, via de regra, né, coloca entre aspas aí, né, eu não tenho outra palavra para usar, não sei cargo. Mas, via de regra, na nossa igreja, a gente não dá cargo. A gente dá oportunidade. Todos têm oportunidade. E a forma como você trata as oportunidades que você recebe, é o tanto que você avança também. Hoje a irmã não está aqui, né? Mas, nossa, tem uma irmã tão preciosa na nossa igreja, a irmã Laís, e ela canta com a gente já há um bom tempo, né? Eles estão na igreja, acho que uns 6, 7 anos, a família dela. E ela não canta, ela canta não só porque a voz dela é bonita, né? Nossa, muito bonita a voz dela. Mas faz 6 anos que a menininha precisa limpar, ela vem com a mãe dela, tem bazar, ela vem e ajuda no bazar, tem pizza para fazer, ela vem para ajudar, tem tal coisa, ela vai e faz, e convida para ir na casa dela, faz bolo, pastor. Você ajuda, né? Mas está ali, servindo, e consequentemente, por conta da gente servir, é difícil. Haver divisões, briguinhas, e assim funciona não apenas, né, em relação ao louvor, mas alguém quer liderar um pequeno grupo, que tem esse encargo, a igreja precisa de homens que se posicionem em relação a isso. O que é necessário? Servir. Ter esse coração para servir. Os pastores da nossa igreja, eles saem dos pequenos grupos, porque eles precisam começar a servir ali, para que depois eles comecem a avançar. E Paulo deixa aqui bem claro, né, façam todas as coisas sem queixa e discórdia. Por quê? Porque assim, de fato, nós glorificamos a Deus, damos o bom testemunho de filhos de Deus, porque o filho natural, fala assim, é horrível, tudo que faz você reclamando, você pede para outra coisa, nossa, tá bom, fala que tá bom, mas a boca é quase caindo assim, né? Ou sai arrastando o pé, né? Horrível.
Mas a Escritura diz que nós devemos fazer da melhor maneira possível. E Paulo vai dizer aqui, sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis, queridos, não estou dizendo no sentido de perfeição, né? Isso aí ninguém alcança, é óbvio, né? Mas irrepreensível no sentido de que, olha, as pessoas não têm nada de que nos acusar. Nada grave, pelo menos. Pastor, você é um arrogante. Isso aí eu concordo, sou arrogante mesmo e luto todo dia com isso. Agora eu estou falando de coisas sérias. Ser irrepreensível é não ter do que as pessoas nos acusarem, no sentido de que é uma coisa mais horrível do que crente que deve. Aí ele comprou Natura da mulher lá, aí ele está passando no supermercado e vê a mulher no corredor. O que ele faz? Ele dá a volta. Ai, estou devendo para ela, você vê. Ai, já era. Vergonhoso. Vergonhoso cristãos que devem, cristãos que trabalham mal. Olha, se você entende que o seu trabalho deve glorificar a Deus, você não pode ser um preguiçoso no trabalho. Eu estava no shopping aqui, tempo atrás, estava no supermercado do lado, né? E eu entrei com meu filho, acho que para levar ele ao banheiro, alguma coisa assim. Eu lembro que eu cheguei e tinha um rapaz, né, na frente do espelho lá, fazendo não sei o que lá e tal, arrumava a toquinha do trabalho, né, do açougue, puxava a sobrancelha para lá e para cá. Eu fui, meu filho fez a necessidade dele, limpei, dei descarga, demorou, eu voltei, ele estava ali ainda. Eu, como assim? 15 minutos no banheiro. É o matar o tempo que as pessoas dizem, né? A cristão não faz isso. Porque essas coisas não glorificam o Senhor. Pior, às vezes tem pessoas que não apenas trabalham mal, mas são desonestos no trabalho. Desonestos, queimam o nome do nosso Deus. Ontem conversava com um rapaz, ai Jesus amado. E às vezes eu dou razão para alguns, né? Preciso de pessoas para construir minha casa, fazer isso, eletricista e tal. Só que eu quero um ímpio. Eu falei, isso mesmo, procura ímpio. Crente, tá difícil. Porque ele me dizendo que indicaram um pedreiro para ele, nós temos, né? Aqui na igreja nós temos um excelente pedreiro, irmão Edivaldo. Mas aí esse irmão falou para mim, olha, indicaram um pedreiro para mim lá, o cara pode ir. E o cara levou o pessoal tudo da igreja para trabalhar, né? Crente levando os crentes. E foi que ele começou a reparar, passou um pouquinho, começou a sumir material da construção dele. Ele falou, não é possível, cara, que os irmãos estão passando a perna em mim, né? Não é possível. E então ele falou que um dia, ele entrou no container, marcou os sacos de cimento. Tudo marcadinho. Tá. E esse pedreiro também fazia serviço em outra obra, né? Daí um belo dia ele dá um perdido na outra obra. O que ele acha lá? Um monte de saco de cimento marcado, que era dele. Oh, que vergonha. Uma pessoa dessa não sei se pode se dizer cristão. Óbvio, né? Na verdade, você está envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que eu e você venhamos a ser sinceros, venhamos a ser íntegros, honestos em tudo. E para terminar, põe o segundo ali, por favor, Samuel. Segundo princípio, o nosso testemunho para os ímpios. Olha o versículo 15, acompanha comigo. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Vocês devem brilhar no meio de uma geração corrupta e perversa. Essa geração ao qual nós vivemos não era apenas a geração da época de Paulo. Se tem uma geração corrupta e perversa, pervertida, perdida, corrompida, essa geração ao qual nós vivemos aqui. E Paulo diz, ainda assim, ainda que todos estejam em trevas, vocês devem como luminares, como estrelas, resplandecer. Jesus Cristo, ele diz a mesma coisa, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou seja, ainda que este mundo esteja apodrecendo, vocês devem fazer a diferença. Façam a diferença. Mas não é isso que nós temos visto. É triste, mas muitos cristãos, igrejas, eles têm perdido totalmente o sabor. Eles têm perdido totalmente a relevância no meio ao qual nós vivemos. Você hoje quase que não consegue fazer a diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. Porque é isso que a Escritura diz, né? Essa diferença deve ser notória. Não, isso tem passado em branco. Nós vemos igrejas, líderes, pastores se rendendo por completo ao secularismo, ao progressismo.
vi uma notícia hoje que parece que uma igreja bem tradicional, pentecostal, ordenou uma pastora, né? Via de regra, os pentecostais, eles ordenam pastoras, mas essa aí eu acho que não tinha, porque eles eram um pouco mais rígidos. É porque eles não percebem, mas o feminismo tem entrado com todas as forças na igreja. Sim, uma das provas de que o feminismo tem entrado numa igreja, sabe qual é? Pastoras. Todo lugar onde você ver uma pastora, pode ter certeza, ali há homens frouxos, que não assumem o papel ao qual Deus os designou. Então, as pessoas rendem ao secularismo, ao liberalismo. O que é o liberalismo? Aquela crença de que a Bíblia, ela não é a verdade, mas ela contém a verdade. E você pode pensar, pastor, isso não é só uma semântica, não é um jogo de palavras, não, isso aqui faz toda a diferença. Se você, assim como eu, acredita que a Bíblia é a verdade, ela é de Gênesis 1 até Apocalipse 22, acabou. Isto é a verdade. Agora, esses que creem que a Bíblia contém a verdade, eles estão dizendo que sim, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas não em sua integralidade. Algumas partes sim, outras não. Quais normalmente eles dizem que não é a palavra de Deus? Ora, aquilo que eles não concordam. Você mostra lá, 1 Timóteo 2,12, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Essa parte eles dizem assim, mas isso aí foi Paulo que disse. Ah, tá, então não vale, né? Você fala sobre dízimo, eles dizem, mas isso aí é no Novo Testamento. O dízimo é no Antigo Testamento, né? Não tem no Novo. Daí você fala sobre o Salmo 23, né? Daí, eu quero as bênçãos do Salmo 23. As bênçãos você quer, mas cumprir o outro negócio você não quer. O povo é esperto. E faz ali um malabarismo ali, para quê? Para montar o Deus ao qual ele se identifica melhor. Agora, Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios que nós somos cartas escritas por Deus que estão sendo lidas pelo mundo. Eu e você devemos constantemente nos autoanalisar de que maneira? O que as pessoas têm lido ao meu respeito. Não apenas quando eu falo, mas o meu comportamento no trabalho, como eu trato as pessoas, seja no supermercado, numa feira, em qualquer lugar, a parte da educação, de como tratar o outro. Quando Paulo diz que nós somos cartas abertas, nós devemos sempre lembrar disso, porque é muito triste você ver ímpios moralmente mais honestos do que crentes. É uma tristeza enorme. E para encerrar, nós devemos lembrar que devemos testemunhar a respeito do evangelho a qual nós recebemos. No versículo 16 ele vai dizer assim, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. De que forma que nós testemunhamos a respeito do evangelho? Paulo vai dizer que é retendo a palavra da vida, a palavra que nos foi ensinada. Aplicando isso para nós, é só você lembrar do princípio de Tiago. Sedes ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Ele deixa essas duas coisas na mesma frase de propósito. Por quê? Eu já vi gente que domina a Bíblia. Mas que sabe de grego, hebraico, aramaico, tudo que você imagina. Mas não vive 10% daquilo que ele sabe. Nada. E Paulo vem e diz, Tiago diz, vocês precisam ouvir, mas praticar. De nada adianta você sair daqui um exegeta, um excelente teólogo, sendo que você não pratica aquilo que você aprendeu. Você aprende sobre perdão e você sai daqui e não quer perdoar quem errou com você. Você aprende sobre amar o próximo, mas você sai daqui, mas eu continuo detestando aquele parente lá. O que adianta? Quando nós praticamos isso, é notório que as pessoas percebam a diferença em nós, mesmo que nós não façamos para que elas percebam. Sim, se vivermos a palavra de verdade, as pessoas verão. E Paulo aqui, ele diz que uma das tristezas dele era a seguinte, olha, eu oro para que o meu trabalho não tenha sido em vão em relação a vocês. Por quê? Às vezes acontece. Você trabalha para as pessoas, você serve os irmãos, aqui em se falando de igreja, que era o caso de Paulo, você faz às vezes durante anos. E ainda assim o retorno que você tem não é nem zero, é negativo. Às vezes saem falando mal, saem descendo o porrete. Por vezes Paulo investiu em pessoas que o abandonaram. Ele dá o exemplo de Demas. Demas, amando o presente século, foi embora, partiu. Olha, isso é horrível, e todo pastor já passou por isso.
E muitos irmãos já passaram por isso. Quantas pessoas já aconselhei, fulano, faz isso aqui, pelo amor de Deus. Você está pegando o caminho errado, você não está vendo. Eu não preciso falar que eis que te digo, você é um profeta para falar que você vai se lascar. Você vai se ferrar se você fizer isso. Ele teima. Não, eu acho que comigo vai ser diferente. Todo mundo deu errado. Mas ele acha que vai ser diferente. Daí vai, quebra a cara e volta. Como cão arrependido. Pastor, devia ter ouvido. Óbvio que devia ter ouvido. Daí eu tenho que falar aquela frase, quase que maligna, né? Eu avisei. Eu avisei, criatura. Mas vem aí, está quebrado, vamos juntar os cacos e vamos tentar partir. De novo e ajustar o que dá para ajustar. Quantas pessoas ao longo desses anos de igreja, de ajudar, de investir, de orar, de contribuir, de aconselhar, e às vezes por conta de um motivo besta, fica chateadinho, vai embora, não volta nunca mais, já sai falando mal. Sai falando mal. Uma vez um casal saiu da igreja porque eu não cumprimentei ele na hora que eles chegaram, né? Estava no meio do louvor, eu não consegui cumprimentar. Ficou bravo. O fulano chegou depois, o senhor falou, né? Mas tinha parado a música, por isso. Sendo que eu fui lá e cumprimentei um por um. Não veio mais, ainda falou um monte de coisa de mim. Fico bravo? Óbvio que fico, na hora fico, né? Mas na força do ódio a gente perdoa. A gente ora. Ah, Deus, tem misericórdia. Vai que eu errei mesmo, né? Por mais que eu achei que não errei nessa situação aí. Mas a vida é assim, fazer o quê? Mas Paulo ele diz assim, se nós lembrarmos que no Senhor nosso trabalho não é vão, ainda que para as pessoas possam ser, mesmo assim a gente não vai viver frustrado. Se você faz para Deus, meu irmão, ainda que você se dedique, ainda que você invista, ainda que você faça o melhor e você não tenha retorno nenhum, você não vai ser frustrado. Tanto é, 1 Coríntios, põe por favor, Samuel. 1 Coríntios 15, 58, olha o que vai dizer. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ou seja, não desista. Sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil ou não é vão. Nele, apenas no Senhor. Se você entende isso aqui, meu querido, ainda que você se decepcione com as pessoas, e pessoas decepcionam. Essa semana, quando eu estava com a minha esposa, a gente estava lembrando de alguns casos, né, que já aconteceu nesses anos aí, e tem coisa que vai acontecendo, que vai até calejando você, né, infelizmente, é triste, mas às vezes é tanta tristeza que você fica cascudo até, né, você fica até mais firme. Se eu e você entendemos que o remédio para a alegria é você fazer o bem, independente de quem seja, da melhor maneira possível, porque isso vai glorificar o Senhor. Quando você não recebe aquilo que você queria receber como retorno, você consegue superar de forma muito mais rápida. Muito mais rápida. Todo o trabalho que é feito para a glória de Deus, ele é visto como um sacrifício aceitável ao Senhor. É por isso que Paulo, que ele termina dizendo a respeito da libação, né? Estou sendo oferecido como libação. Ele estava prestes a morrer mesmo, libação era um sacrifício, né? Eu vou morrer por conta dessas coisas que eu falo. Mas se a minha vida e a minha morte é para edificação da igreja de Deus, para que o nome de Jesus seja conhecido, não tem problema. Eu morro do mesmo jeito. Se você tira ali o macro, né, de Paulo e traz para o seu mundo, se você aprende a servir, você marido, a servir a sua esposa, porque foi a esposa a qual Deus lhe designou, você deve fazer isso da melhor maneira possível, independente da recompensa que ela te dê, você vai viver menos frustrado. Se você, esposa, decide se submeter ao seu marido, porque Cristo assim ordena, ainda que ele por vezes seja, não repare nas coisas que você faça, ele seja grosso com você, mas se você faz para Deus, a tendência de você viver uma vida frustrada é quase mínima. Se eu e você entendermos que tudo que nós fazemos para Deus antes das pessoas, meu irmão, a vida vai ficar até mais leve.
Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Daí você vai conseguir ser mais grato. E quando você é mais grato, você é mais feliz, é óbvio. Pessoas ingratas, pode ver, elas vivem rancorosas, nada nunca está bom. Agora, se você faz para Deus sem esperar a retribuição das pessoas, e elas não retribuem, você estava esperando isso mesmo? E se vem a retribuição, que muitas vezes vem, na maioria das vezes vem, para ser sincero, a maioria das vezes vem, isso só tem a nos alegrar mais. Então que eu e você venhamos a servir a Deus, a servir a nossa família, a servir a nossa sociedade como um todo, lembrando que tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado através de tudo aquilo que nós fazemos, inclusive do nosso trabalho, inclusive das coisas que não são feitas aqui neste salão em dias de quarta e domingo. Amém, meus irmãos?